Nesse vídeo, eu vou te passar um passo a passo de atendimento. Mas espera que não é uma receita de bolo. A gente não trabalha aqui com receitas de bolo. O que eu vou indicar para você são passos a serem cumpridos em qualquer atendimento minimamente de qualidade, que traga resultados. É como se fosse um checklist para você pensar aí se você está cumprindo pelo menos esse básico bem feito. Isso porque eu recebo algumas perguntas falando: nossa, eu queria saber como você atende, eu queria participar de um atendimento seu. E não é porque a pessoa acha que o meu atendimento pode ser muito top. Muitas vezes é para ter a certeza de que ela está fazendo certo. E tem outra questão também. Hoje, na era da informação, onde a gente tem aí muitas informações sendo depositadas nas redes sociais, a gente até costuma falar que é uma era da obesidade intelectual. Isso significa que a gente vê tanta coisa, lê tanta coisa, e muitas vezes não sabe onde aplicar aquilo que a gente está lendo e o conhecimento que a gente está adquirindo. E ele fica lá guardado na nossa cabeça de uma maneira, até vou falar um termo muito pesado, mas de uma maneira inútil, né? Porque ele não sai do campo das ideias para o campo da ação. E isso transpassa algumas questões de que quanto mais informações a gente tem, muitas vezes mais inseguros ficamos. E isso é normal, porque quanto mais conhecimento a gente adquire, mais a gente se dá conta do tamanho do campo do nosso desconhecimento. E isso faz parte de qualquer aprendizado. Agora, um ponto importante dos dias de hoje, dessa era digital e do contato tão fácil com tantos profissionais, que muitas vezes fazem diferente, é a gente se perguntar sobre a nossa competência. E na grande maioria das vezes, nós sabemos sim o que estamos fazendo. Mas por ver que muitos profissionais conduzem as coisas de maneira diferente da gente, a gente começa a achar que o que a gente faz é errado. E nem sempre é assim. Mas essa reflexão é importante. Então, o primeiro ponto é que eu quero dizer para vocês que a gente não precisa inventar muita moda para prestar um bom atendimento. A gente não precisa, como eu digo, montar uma lona de circo com diversos equipamentos, com diversas coisas. Isso é opcional do profissional. Mas isso não é sinônimo, de maneira alguma, de garantir qualidade de atendimento. O que vai garantir a qualidade do atendimento é a condução do tratamento de maneira a produzir resultados positivos e cumprindo metas e objetivos decididos lá na hora da prescrição com as avaliações. Então, se você está começando os seus atendimentos, ou como acontece muitas vezes, né, que as pessoas chegam porque estão saindo do ambiente hospitalar e partindo para o ambiente ambulatorial, de consultório, ou hoje, principalmente de domicílio, você não precisa pensar que a sua competência está no dinheiro que você vai gastar com equipamentos. Aqui a gente vai quebrar esse padrão. Um dos problemas da insegurança no atendimento, quando a gente começa a atender, quando a gente vai avaliar os primeiros pacientes, é que essa insegurança nos traz um estado de incerteza em relação à nossa competência e a gente muitas vezes quer preencher vazios comprando equipamentos. Isso acontece muito, né? Então, eu vou atender um paciente, nossa, eu preciso comprar um equipamento X que eu vi alguém falando agora na rede social. Eu preciso comprar um mandovacômetro, preciso comprar um K5 porque eu vou começar a fazer o TMI. Calma. Então, em primeiro lugar, para um atendimento é calma. O que você precisa para o atendimento é o seu conhecimento. A competência do profissional não está ligada à quantidade de recursos materiais que ele tem. Aí você pode dizer, mas para você é fácil, porque você tem um consultório que tem muitos equipamentos. Eu nem tenho tantos equipamentos assim, não. Se você vê, é claro que para fazer a gravação, eu tiro algumas coisas do lugar para ficar um ambiente mais agradável, visualmente mais agradável. Mas quem vem aqui vê que eu não tenho muitos materiais, não. Eu exploro muito o movimento e eu tenho equipamentos que complementam essa exploração. Mas eu não tenho um local com muitos recursos. E eu consigo fazer excelentes práticas aqui dentro. Mas mais do que isso,
Se é um profissional que está atendendo em domicílio, e eu não tive sempre esse espaço. O primeiro espaço que eu tive foi em 2019, no final de 2019, e eu me formei em 2005. Então, o primeiro espaço de atendimento que eu tive, que tinham recursos e era muito semelhante a esse, até porque eu trouxe tudo que eu tinha de São Paulo aqui para Porto Alegre, ele era exatamente assim. Ele era até um pouco menor. Então, durante todo esse tempo, eu atendi em domicílio, por exemplo, sem esse espaço, com recursos que eu tinha e que eu fui comprando algumas coisas no decorrer do tempo, mas eu já cometi esse erro. Eu já cometi muito esse erro, principalmente no início da carreira. Quando eu ia avaliar um paciente novo, eu ficava tão insegura, eu tinha tanto medo de não dar conta, que eu acabava lá gastando dinheiro que eu não tinha, muitas vezes gastando o valor que eu ganharia no mês com aquele paciente para comprar um equipamento que acabava nem sendo tão útil assim durante aqueles atendimentos. Então, isso é o primeiro recado. Calma, invista sempre primordialmente em conhecimento. E esse conhecimento hoje ele está muito simples e muito fácil. A gente consegue na rede social ter acesso a informações e conteúdos gratuitos de maneira muito fácil. Então não significa também que você precise gastar tanto em cursos que você vai acabar nem fazendo. Então, quando tiver esse impulso para esse atendimento, principalmente para os primeiros atendimentos, de pensar que você tem uma limitação e que essa limitação vai ser realmente resolvida com a compra de alguma coisa, conversa com outro profissional. Tenha sempre um profissional, até nas redes sociais. Eu recebo muitas mensagens assim, lá pelo direct, pelo WhatsApp também. Então, converse com outro profissional. Certamente alguém que não vai estar pensando com aquela emoção, com aquela carga de medo, muitas vezes insegurança, vai te dar uma luz e tu vai conseguir aí avaliar e adaptar a sua sessão da melhor forma, sem cair nas garras dos gatilhos de compra que aparecem o tempo todo. Afinal de contas, hoje, o Google e o nosso telefone escutam absolutamente tudo que a gente fala e às vezes eu até acho que eles leem nossos pensamentos, porque às vezes é só a gente estar pensando em alguma coisa, ou a gente comentar alguma coisa com alguém, que logo aparece um anúncio aqui para fazer a gente cair nas amarras desse gasto de dinheiro desnecessário. Então, cuidado. E aí eu vou te dar o passo a passo da sessão mesmo, tá? O que eu faço na sessão de atendimento? De novo, isso é um modelo meu. É como eu consegui adaptar esses dias aí de atendimento que eu faço na minha rotina, mas aí cabe você ver se cabe na sua, se faz sentido ou não escolher a melhor forma. Bom, primeira coisa, eu chego na casa desse paciente ou esse paciente chega aqui no consultório. A primeira coisa que eu pergunto é como você está? Qual é o seu estado geral? Como dormiu nessa intervalo intersessão? Tomou água? Comeu bem? Qual é a qualidade da comida? Apareceu alguma dor, algum desconforto que não tinha? Aconteceu alguma coisa que não tinha acontecido antes? Essas perguntas são básicas e muito importantes, porque se a gente só seguia pelo nosso protocolinho básico ali de paciente chega, bota na esteira, faz exercício, e a gente não pergunta isso, a gente pode estar perdendo informações importantes. Vou dar 2 exemplos que aconteceram comigo já, dos tantos, mas esses 2 foi o que eu pensei para falar nesse vídeo. O primeiro deles foi uma queda. Tinha acontecido uma queda da própria altura, o paciente não se machucou, não aconteceu nada, e como ele já vinha com disfunção de equilíbrio, foi algo que ele ficou até com vergonha de me relatar no primeiro momento. E aí, isso é uma informação muito importante. E muitas vezes o paciente só vai relatar a queda se ele realmente teve algum problema com essa queda. Se ele ficou com dor, se ele teve alguma lesão, eventualmente teve que ir para o hospital. Então, isso é muito importante. Tropeçou, caiu, né? Teve alguma coisa, porque isso vai me atentar para outros fatores. Bom, mas por que foi essa queda? Foi um desequilíbrio? Foi instabilidade muscular mesmo? Foi alguma questão com a marcha? Foi um tropeço? Foi, né? Então, eu consigo identificar. Então, essas perguntas básicas de como o senhor está, como a senhora está, isso o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Como é que tá? Como é que tá a alimentação? É muito importante para a gente entender essa rotina dos dias em interseção. Inclusive, se ficou com alguma dor do atendimento, né?
o básico do básico do básico, tá? Não comecem uma sessão reproduzindo tudo da sessão anterior. Isso não dá certo. Pode dar certo para cumprir tabela de atendimento. Mas como a gente é muito variável, varia muito em relação ao nosso humor, ao nosso sono, à nossa alimentação, às vezes é uma noite mal dormida. Cada sessão é uma sessão. Às vezes a gente precisa adaptar. O segundo exemplo que eu vou dar, que foi que aconteceu esses dias atrás, de uma paciente com DPOC. Ela tem um DPOC grave que normalmente cursa com quadros de agudizações, isso já está muito melhor agora com a reabilitação, mas ela é uma paciente idosa com diagnóstico de DPOC há muito tempo. E esses dias eu cheguei lá e a maior queixa dela era uma dor na articulação costovertebral, que é algo que a gente não costuma avaliar normalmente, as dores osteomusculares. Acontece que essa dor na articulação costovertebral, deixa eu pegar o bone para mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui na costela, é justamente a articulação entre a vértebra e a costela, tá? A gente tem essas articulações aqui do processo transverso com a costela. E ela tava com uma dor costo-external ali. Bom, a gente sabe que o DPOC, ele tem toda uma nova conformação torácica, ele cursa com redução da mobilidade torácica, aquele tórax enrijecido. Isso é toda uma alteração biomecânica. E ela havia saído e passou por uma situação que ela quase caiu e foi se segurar e ficou com muita dor no ombro, que ela já tinha relatado na outra sessão. E nessa sessão, ela estava, então, com essa dor costo-vertebral, o que estava limitando muito a ventilação dela. Então, todo aquele processo que eu estou habituada a fazer sessão a sessão, naquela sessão ele não aconteceu, porque eu tive que focar nessa questão. Só que não foi de cara que eu cheguei lá e ela me contou que ela estava com essa dor. Afinal de contas, eu sou fisioterapeuta cardiorrespiratória. Então, cheguei, medi sinais e sintomas, perguntei como ela estava nesse passo a passo, medir sinais e sintomas, que vão ser a próxima coisa que eu vou falar para vocês. E no meio da sessão, ali no meio não, logo que a gente começou os exercícios, ela começou a não conseguir fazer os exercícios habituados e eu perguntei o que estava acontecendo e ela disse, eu tô com uma dor aqui. E bom, aquela dor limitou todo o nosso planejamento aquele dia, porque a prioridade passou ser a resolução desse problema para a gente poder ganhar amplitude de movimento, melhorar a ventilação em todos os aspectos. Então, essa pergunta é muito, muito, muito importante, tá? Se debrucem nisso. É claro que não vai ficar batendo papo 20 minutos ali com a metade da sessão, mas basicamente o que aconteceu com esse paciente nesses dias. E aí a gente vai avaliar as prioridades do dia. Então, se for uma dor, vai ser uma dor, se ela estiver interferindo diretamente no nosso tratamento. Se for um dia que o paciente está mais cansado, a gente vai repensar o treino de força, de maneira a adaptar. Sempre lembrando que em pacientes idosos, pacientes pós-operatório cardíaco, pós-operatório torácico, pacientes que têm alteração, né, biomecânica, postural, a gente tem que priorizar sempre muito a mobilidade. Já vou falar da mobilidade. Mas nesses aspectos da avaliação da prioridade, é que a gente vai ver realmente, dentro do que a gente tem de planejamento, de objetivo de prescrição, o que eu priorizo naquele dia, levando em conta as particularidades que podem aparecer. E aí, a gente vai começar a nossa sessão. Eu meço sinais e sintomas, então, pressão arterial sempre, tá? Sempre. E isso é uma das coisas que eu achava muito óbvio de se falar, e que por um acontecimento pessoal, uma internação de um familiar da minha avó, eu vi que não é tão óbvio assim, porque a minha avó foi atendida por um fisioterapeuta cardiovascular, sem estetoscópio, sem oxímetro e sem esfígmo, sem medir a pressão. E eu fiquei aterrorizada. Então, pacientes da fisioterapia devem ser avaliados minimamente. A gente tem que aferir pressão, a gente tem que aferir frequência cardíaca, a gente tem que aferir saturação, a gente tem que auscultar paciente. Principalmente se são pacientes que têm quadros respiratórios, tá? Então, essa avaliação de sinais é obrigatória. Isso não é receita de bolo, é uma obrigação, não é nenhuma receita, tá? Então, tem que medir sinais. E aí, depois dessa conversa, a primeira coisa.
E eu, claro que vou até avaliar. Se a pressão estiver muito alta, o que eu vou fazer? Né? Se a frequência cardíaca estiver ruim, o que eu vou fazer? Isso vai direcionar também as minhas prioridades de atendimento. E aí, eu normalmente começo pela respiração. Então, eu começo oxigenando esse sistema. Se esse paciente faz TMI, eu começo com TMI. Se esse paciente é hipersecretivo, eu começo otimizando a ventilação dele também. Então, isso já foi algo que me perguntaram. Então, higiene brônquica antes da sessão. Pessoal, não é nem questão de higiene brônquica, tá? Eu prefiro dizer otimização da ventilação. Se a otimização da ventilação desse paciente se faz através da melhora da secretividade dele, vai ser isso, tá? Só que a gente tem que pensar também que uma das melhores formas de se fazer higiene brônquica é otimizando o movimento. Então, o que acontece? Quando a gente aumenta a ventilação, a gente aumenta o fluxo de ar nas vias aéreas, tanto o fluxo, o volume de fluxo ali, volume de ar, como a velocidade desse ar também. E isso é a melhor forma de fazer limpeza brônquica, né? Num paciente que está em domicílio, por exemplo. Então, muitas vezes, esse paciente, ele respira superficialmente porque ele está sempre parado. A gente chegou lá, vai começar a movimentar, ele vai começar também a realizar, né, esse próprio movimento. Então, não se detenham muito, assim, que a higiene brônquica tem que ser feita de certa forma, avaliem, sabe? Não fiquem engessados pensando que existe formato certo. A gente sabe que, por exemplo, vibrocompressão, que tem muita gente que usa, nem vou falar da tapotagem, mas essas técnicas, elas são muito menos eficientes do que o movimento para fazer a higiene brônquica, né? Elas mobilizam muito menos ar. Fora que a vibrocompressão se não for numa frequência certa de vibração, que poucas pessoas conseguem atingir, né? Estudos mostram isso, que a efetividade da vibrocompressão ela é feita diante da realização de uma frequência específica de vibração. Então, o movimento, muitas vezes, vai ser essa forma. E aí, a gente pode otimizar o movimento com padrões ventilatórios mais profundos, né? Direcionamento de ar. Então, eu sempre começo ventilando esse paciente, seja o TMI, seja um EPAP, seja não invasiva, seja o que for. O início da sessão é sempre otimização ventilatória, tá? Para depois a gente partir para o movimento. Não existe sessão sem movimento. Não existe sessão de físio sem movimento. Não existe sessão de fisioterapia só com eletro. Não existe sessão de fisioterapia só com instrumentos. Não existe. Fisioterapia é terapia física. A gente precisa do movimento. Ah, mas o meu paciente não consegue fazer. Faz do jeito que dá. É o seu papel profissional de adaptar. Se é um paciente que precisa mobilizar passivo, se precisa assistido, é o jeito que dá. Sem esquecer que o movimento, né, muitas vezes começa na sua intenção. Então, trabalhar a intenção de movimento com o paciente, e a intenção de movimento não é só vou me movimentar, pensar, é estímulo neuromuscular. Então, exercício isométrico, intencionalidade de movimento, trabalhando isometria e controle motor do sentar e levantar, por exemplo, né? Algo que a gente fala muito. Então, essa intencionalidade de movimento é algo que já confabula assim, o início da sessão também. E aí, ventilou, né? Fez a intencionalidade de hoje vou trabalhar mais membro inferior, então eu vou começar pela mobilidade de quadril, mobilidade de joelho, mobilidade de tornozelo, estabilidade articular e vou partir para o ganho de força. E o exercício de força, ele é o top 10 de hoje, principalmente na cardio, né? Falamos muito das recomendações da American Heart que saíram em 2023. Tem post lá no Instagram sobre isso. Não tem como pensar em não fazer exercício de força. Então, se tiver que priorizar um exercício, é o exercício de força. Sem força, não existe movimento. Sem força, o paciente não caminha. Sem força, o paciente não anda até o banheiro. Sem força, ele não levanta da cama. Então, o exercício de força é a minha prioridade na sessão. Eu preciso trabalhar ele. Certo? É assim, ó. 70% da sessão é exercício de força. Mobilidade também. E aí, eu termino pela respiração.
E esse terminar pela respiração, ele tem um racional muito importante fisiológico, que é, a gente deu o estímulo de força, eventualmente a gente fez aeróbio também, então colocou na esteira, colocou na bike. Já vou fazer um comentário sobre isso. E isso tudo vai elevar a pressão desse paciente. Bom, vai elevar, porque é exatamente isso que a gente quer, que essa pressão eleve, né? O resultado da nossa terapia é em cima do aumento da frequência cardíaca e da pressão. Mas, como a gente está falando da cardio, mas isso também se arrasta para outras especialidades, muitas vezes esse nível de pressão, especialmente no início da reabilitação, ele não é muito controlado. Às vezes o paciente pode fazer um pico pressórico importante. O que está previsto, a gente tem que, por isso que tem que monitorar, por isso que sinais são tão importantes. Se é um paciente que oscila muito a pressão arterial, meçam essa pressão no meio da sessão também. Isso não é perfumaria, isso é prevenção, é segurança de atendimento e é o que vai fazer o diferencial do seu atendimento. Se esse paciente oscilar muito a pressão, tá? Se não, antes e fim. Mas aí fez os exercícios, como eu já espero esse aumento de pressão, eu posso medir a pressão ou eu posso já terminar com os exercícios respiratórios. Então ali eu posso voltar a fazer o TMI, eu posso fazer de novo um EPAP, eu posso fazer de novo uma não invasiva, eu posso otimizar a ventilação profunda, eu posso fazer respiração lenta. Tudo isso vai fazer basicamente o estímulo vagal no sistema nervoso autonômico. E esse estímulo vagal vai ajudar a reduzir o balanço simpato-vagal. Então, a gente vai estar com o balanço simpato-vagal aumentado, o simpático vai lá para cima durante a sessão e é isso que a gente quer. E aí a gente consegue reduzir e trazer esse paciente de novo para o que ele estava antes da sessão. Observação importantíssima que tem que se transformar num mantra e numa regra. A gente não deixa o paciente depois da sessão pior do que a gente encontrou. Quando terminamos a nossa sessão, esse paciente tem que estar igual ou melhor. Se a gente chegou e a pressão estava 12/8, a gente tem que acabar a sessão e devolver esse paciente com a pressão 12/8 ou menor. Claro, se tiver 13/9, quero dizer que tem que ser numa faixa de pressão normal. A gente jamais deve deixar um paciente com sinais e sintomas alterados no final da fisioterapia, independente do ambiente que a gente está. Ambiente hospitalar, ambulatorial, domiciliar, pior ainda, porque esse paciente não vai ter muitas vezes assistência de outro profissional. Então, a gente só sai do ambiente depois que esse paciente estiver estabilizado e sempre entregando o paciente nas mesmas condições da nossa chegada ou melhores. Isso, vou dizer o básico. Estamos no ambiente hospitalar. Arruma a cama do paciente. O paciente está na poltrona, pergunta se quer voltar para o leito, deixa tudo organizado, seja um bom colega de trabalho em ambientes que você divide esse trabalho com outra pessoa, tá? Porque existe muita reclamação da fisioterapia nesse aspecto e não adianta achar que é ruim, porque o fisioterapeuta muitas vezes não tem essa responsabilidade. E as condições do paciente é a mesma. De novo, isso parece muito óbvio, mas já aconteceu comigo também, numa internação de um familiar, do meu familiar cair no chão, ter uma queda durante a fisioterapia e a fisioterapeuta desaparecer. Ela não cumpriu com a responsabilidade nem da assistência à queda. Ela ficou tão aterrorizada e estava tão despreparada que ela deu no pé. Não voltou nunca mais. Nunca mais ela voltou. Ela foi atender, deve ter pedido para não botarem mais ela naquele paciente que era um familiar. Tá? Então, jamais em aspectos éticos, morais, de autorresponsabilidade façam isso. Tá? E isso começa no início. Então, pressão arterial tem que estar a mesma, frequência cardíaca tem que estar a mesma ou melhor, saturação a mesma, saturação então nem se fala. Saturação a mesma ou melhor, tá? E aí nós finalizamos o atendimento. Finalizou o atendimento, faz a evolução. Comentei num outro vídeo, se você não viu aqui, acho que no vídeo o anterior, de como atender, comentei do protocolo, que
se for da escolha de vocês, deixar um protocolo na casa do paciente para ele poder levar no médico, relatórios, evoluo o paciente. Até lá, espero você de novo ou estarei aqui de novo no dia tal, tá? Então, é isso. Para uma sessão de sucesso, nós temos que ter minimamente esse básico bem feito. Espero que tenha sido útil. E daqui a pouco a gente continua nesse assunto.